Vestígios do Torquato, nos trilhos da história. Hoje vamos conhecer a antiga Associação Esportiva Ferroviária, atual Alcoólicos Anônimos, em São João del Rei. É com imenso prazer participar de Alcoólicos Anônimos através desses arquivos históricos. Nós podemos trocar uma grande experiência a nível de São João del Rei. São João del Rei é uma cidade bem interior, que todos sabem, hoje conhecida mundialmente como uma cidade histórica, não só denominadas pelas igrejas, como também pela Maria Fumaça, pelo próprio trem ou pela uma estação ferroviária. São João del Rei é uma cidade que não tínhamos nenhum tipo de recursos para transportes. Nos meados antigos eles usavam, por ser uma cidade de mineradora, praticamente do ouro do escravo e do trabalho árduo dos trabalhadores, eles usavam o sistema de carroça. E nessa grande oportunidade nós vivenciamos aqui na cidade, antes de ter o nosso telefone, que era o telefone discado, e tínhamos também presencialmente em São João del Rei, que hoje ele encontra falecido, um participante também denominado como membro de Alcoólicos Anônimos. Ele dizia que ele era o fofoqueiro da cidade, onde ele trazia as informações fora São João del Rei, para ter adaptação para todas as pessoas que faziam parte dos arquivos históricos. E a grande oportunidade para nós foi através do grande progresso, onde começou a surgir a ideia de nós termos uma estação rede ferroviária na cidade para utilizarmos como um grande transporte de minério, transporte de ouro, transporte de carvão, inclusivamente até o transporte de pedras.
e foram utilizados como um trabalho muito árduo na cidade pelos trabalhadores com essa grande denominação. Enfim, eles conseguiram fundar essa estação ferroviária na cidade, foi um grande progresso, muita dificuldade, e eles começaram a observar, com a visão deles dessa rede, denominar que as grandes cidades estavam um pouco distantes do interior. Como que faria para chegar os transportes até a cidade, ou os próprios pedestres, as próprias pessoas da cidade, conhecer a cidade grande, ou a cidade grande conhecer o interior? Eles começaram a difundir, a trabalhar para fazer um grande progresso sobre as linhas férreas, colocando os dormentes, colocando com muita dificuldade, apregoando abaixo de sol, todo o trabalho árduo dos trabalhadores. Eles começaram a fazer, para nós em João del Rei, a primeira linha foi saindo da estação ferroviária, passando pelo Matozinhos, passando por Tiradentes, chegando a Antônio Carlos. E possivelmente Antônio Carlos eles tomavam uma outra participação de outra estação até chegar Volta Redonda, grande região, Rio de Janeiro. E depois eles conseguiram sair nos meados mais para frente, outra estação de linha, saindo por São João del Rei, passando por Ritápolis, passando por Ibitutinga, de Ibitutinga seguindo o progresso para frente até as nossas estações, para pegar uma fusão também praticamente até Belo Horizonte. Esse foi um grande progresso na cidade que teve nos meados, que chegou os trabalhadores. Esses trabalhadores se encontravam na cidade para trocar algumas experiências, algumas alegrias, algumas oportunidades que eles estavam conseguindo com esse dinamismo mental deles, essa capacidade de fazer esse progresso na cidade. Mas eles precisariam de um espaço para eles se encontrarem, particularmente, mensalmente, anualmente, ou semanalmente, ou diariamente, para eles compartilharem as alegrias dos trabalhos árduos. Então eles começaram, entre eles, uma troca de grande experiência para ter um espaço físico. Esse espaço físico hoje é denominado na Rua Antônio Rocha, 597, centro de São João del Rei. Foi fundado a partir do 20/2 de 1948. E quem que são essas pessoas? Essas pessoas são os trabalhadores, denominados como Associação Esportiva Ferroviária. Associação, denominação de pessoas que trocavam certas experiências esportivas, que além do trabalho que eles tinham, eles gostavam de alguns esportes que eles praticavam na época, e ferroviária por ser da ferrovia, uma grande fusão que nós temos no dia de hoje. Então eles montaram esse espaço muito difícil aqui, é um espaço bem denominado ao centro da cidade, dando oportunidade, quando a Maria Fumaça sai daqui em direção a Tiradentes, atualmente, nos meados de 2025, eles conseguem visualizar esse prédio. Então eles ficam um pouco encabeçados, encabulados com essa grande oportunidade. Como surgiu esse prédio? Esse prédio surgiu para eles trocarem essas experiências, como eu disse, anualmente, mensalmente, diariamente, e para ter um grande progresso. E nessa data eles começaram a trocar essas experiências e começaram a surgir nesse espaço físico alguns tipos de trabalho. Quais foram esses tipos de trabalho? O primeiro trabalho que eles tiveram aqui foi para ser um espaço familiar, para que eles pudessem trocar, de repente, sobre o domingo deles, né, com famílias, ter alguns tipos de almoço, refrigerantes, além da bebida alcoólica que eles utilizavam na época, para apagar um pouco da dor do serviço. Logo seguidamente, eles começaram a observar que o espaço físico era um espaço bem amplo, que daria oportunidade tanto de ar aos quatro lados da entrada de ar do espaço físico. Eles começaram também a convidar certo tipo de pessoas a fazer alguns tipos de shows aqui. Folclóricos também tinham, sambas também tinham, coisas históricas da cidade daquele tempo antigo, e eles começaram a fazer semanalmente esses shows para os familiares virem e para outras pessoas da cidade, além dos trabalhadores, ter algumas diversões o que fazer nesse espaço físico. Então eles começaram, vocês estão vendo aqui na minha frente, tem o Grupo del Rei, que hoje é fundado em 1968, deu início de Alcoólicos Anônimos, tem a Prece da Serenidade, e atrás desse numerado Prece da Serenidade era um palco, onde as bandas ficavam e o pessoal ficava embaixo, dando oportunidade de uma comemoração festivas.
Isso aí denominou de 1948 até 1967, com muita alegria, muita satisfação, muito prazer. Mas de acordo com que a Associação Ferroviária foi progredindo, foi expandindo para outras localizações, eles começaram a abandonar o espaço físico, não abandonar em todo, deixar ele à mercê, sem uma pintura, uma conservação, umas fotografias, umas filmagens, uma divulgação desse prédio. Então esse prédio ficou como um arquivo histórico, praticamente parado há um certo tempo. Mas aí surgiu a grande oportunidade para nós de Alcoólicos Anônimos, quando surgiu a oportunidade de um membro, quando iniciou com nós, hoje falecido, ele fazia parte do acervo de Dom Bosco, que era praticamente um grupo de reza, que é um bairro aqui da cidade. Nessa troca de experiência, ele perguntou um certo dia se poderia ter uma oportunidade, um espaço maior, porque Alcoólicos Anônimos deu-se início em São João del Rei em 1968, saindo de Juiz de Fora, estrada de terra, muita dificuldade, com outro membro já falecido, fazia parte do Correio de Juiz de Fora. Ele encontrou a mensagem numa caixa de correio 459 no box e descobrindo que existia lá no Rio de Janeiro, em Copacabana, o primeiro grupo. Ele foi lá, participou, interagiu, gostou dessa ideia e trouxe para São João del Rei. Com muita dificuldade foi iniciado lá no Bonfim. Ficou no Bonfim um bom tempo, já Alcoólicos Anônimos, desceu para a Capela de São Francisco, voltou para o Bonfim, voltou para a Capela de São Francisco, retornou para o Pilar. O Pilar é o Largo dos Neves, que nós falamos aqui em São João del Rei, onde tem a Igreja do Pilar. Então nesse largo houve uma sala de Alcoólicos Anônimos por um certo período. Passamos para o centro da cidade. Eu havia dito para vocês, o espaço do Banco do Brasil, existe Casa do Viajante, é onde faz os arquivos de couro, até nos dias atuais. E nesse arquivo de couro tinha uma salinha em cima que nós também encontramos espaço físico bastante tempo para trocas de experiência, tomando um grande café e falando a nível de alcoolismo, falando de vida particular e sobre melhoria. Depois passamos para o denominado, em tempos antigos da cidade, onde tem um prédio denominado prédio de grande extensão de altura na cidade, que é denominado Quibom. Nesse Quibom também foi denominado uma sala de abordagem, onde as pessoas começaram a observar como encaminhar para um espaço melhorado. Então, através dessa associação do Dom Bosco, a Associação Ferroviária tinha pessoas que participavam na Associação Ferroviária em grupos de estudo católico. Então ofereceram, já haviam falado para nós lá, que esse prédio, se eles conseguissem manter ele em conservação, poderia ser utilizado. Essa foi a grande oportunidade, o grande salto que é Alcoólicos Anônimos. Chegamos aqui nesse prédio com muita dificuldade, um prédio hoje muito interessante, com os arquivos históricos, com pedras de paredes de adobe, portas de madeira, um piso hoje melhorado, mas era um piso também de adobe. Temos todo arquiteto histórico do prédio como antigamente. Mas aconteceu um fato muito interessante para nós aqui nesse prédio, que toda a impureza da cidade, nos grandes bairros aqui da Caeira, hoje tem a denominada UPA, por ser os bairros mais altos, toda a impureza que passava por enxurradas de chuva, descia aqui para o prédio e foi acumulando, derrubou a porta central e foi acumulando todas as sujeiras aqui dentro, não como só areia, como cascalho, como pedra, como lixos. E chegou no meado aqui no espaço físico, até quase propriamente no teto. Foi oferecido para nós nessa grande oportunidade, nós assumimos o prédio, Alcoólicos Anônimos, e mantermos até nos dias atuais uma boa pintura, uma boa recepção, uma boa qualidade, um apadrinhamento. Então atualmente nós estamos aqui a partir de 68 utilizando esse espaço físico para reunião de Alcoólicos Anônimos, oferecendo a oportunidade a cada pessoa que queira participar com nós. O programa sugerido através de Alcoólicos Anônimos são os 12 Passos, que é um programa espiritual, 12 tradições, que é para manutenção diária, 12 serviços para os nossos serviços oportunos diários e mundiais. Então nós estamos aqui nesse prédio até nos dias de hoje, janeiro de 2025. Alcoólicos Anônimos vem com imensa satisfação, com muita gratidão, com muito amor, particularmente a Associação Ferroviária Esportiva, que tiveram, através de seus trabalhadores, ter fundado esse prédio e ter passado para nós essa responsabilidade. Nós permanecemos até nos dias atuais.
Hoje, nos dias atuais, nós temos o escritório de serviço local ao lado aqui no prédio também, que é uma sala denominada Se Agarrado ao Prédio. Nós temos a grande oportunidade de nos encontrarmos terça, quarta, quinta, sextas, para dar grande oportunidade para a sociedade interna e externa ter aquele grande descobrimento como funciona Alcoólicos Anônimos. Quais são os arquivos que nós temos, quais são os livros, livretos, folhetos, os banners, as fichas, os arquivos internos que nós trocamos experiência. Possivelmente a gente denomina ao companheiro que chegar em Alcoólicos Anônimos a oportunidade de ele mesmo observar qual grupo que será interessante para ele na cidade de circunferências ao lado. Então nós estamos aqui também nesse espaço físico, quarta, sexta, sábado e domingo, a partir das 19 horas, oferecendo um grande café e uma grande oportunidade de nós trocarmos uma grande experiência, que é o Alcoólicos Anônimos, é uma irmandade de pessoas que compartilham força, experiência e fé através do alcoolismo. Aqueles que quiserem participar com nós temos grandes oportunidades, é só nos procurar. Hoje nós temos 2 telefones de atendimento, 3371-1919, 9949-1719. Você tem lembrança lá do Clube dos Ferroviários, como que era? Você chegou a participar de lá? Cheguei. A minha mãe levava a gente lá, minhas sobrinhas, as vizinhas lá. A gente ia, uma turminha de meninas, a gente ia lá para dançar. Era muito bom mesmo. A gente dançava lá, tinha os rapazes vindo chamar a gente para dançar e tudo. Muito animado, muita gente. Era legal, era uma época boa mesmo, que a gente se divertia dançando lá no clube lá. E era todo final de semana ou tinha as datas? Bom, lá deveria ter, né? Assim, todo fim de semana, mas a gente ia de vez em quando. De vez em quando, né? De vez em quando. Lá era apresentação ao vivo, né? Ou você não lembra? Eu não me lembro, não. Eu falo assim, Assim, o pessoal não tem se apresentava... lembrança não, mas o sogro da Karine que falou que tinha. Era música ao vivo. Apresentações de música ao vivo. E era tipo assim, era atração da cidade. Tipo assim, os jovens da época, vamos supor, hoje ele está com 83 anos, ou por volta de 20 anos que ele tinha, ele participava desse baile, porque era assim, todos os rapazes se encontravam lá para dançar e tudo, e era bem assim, como é que é? Frequentado. Todo mundo frequentava lá. É como se fosse um evento lá, fosse lá no clube, né? Isso mesmo. Da cidade. Um fator curioso da construção desse prédio é que ele se dá no fundo da linha do Paraupeba, no sentido Aureliano Mourão, e à frente da linha do Paraupeba, no sentido Antônio Carlos. O prédio, segundo os relatos de Bruno Campos, foi construído com uma parte do dinheiro dos trabalhadores das oficinas e outra parte com o estado do governo de Minas Gerais. O clube encerrou suas atividades ainda na década de 60. Após alguns anos fechados, em 1968, o Alcoólicos Anônimos assumiu o prédio.
O prédio sofreu pouquíssimas modificações no decorrer dos anos. Entre elas, foi um fechamento de uma janela e o cimento queimado, que foi trocado para um piso cerâmico.